Oi, gente, então, tô devendo esse vídeo pra vocês, que eu falei que ia postar já tem um tempo, e aí eu gravei e não ficou legal. E, enfim, no dia a dia, correria, eu não consigo me preparar pra gravar direitinho, resolvi fazer desse jeito mesmo, tipo, stories, bate-papo, selfie, e seja o que Deus quiser. O importante é o conteúdo. E o que eu queria falar um pouco é sobre nós cristãos, algumas pessoas, que isso tem desde o surgimento da igreja, tá, gente? Não é novo, mas hoje em dia a gente observa muito pessoas que têm sido ignorantes em relação à palavra de Deus, em relação à intimidade com Deus, coisas que deveriam ser prioridade para todos nós que nos declaramos cristãos. É triste ver o quanto muitos de nós, eu me incluo, tá, gente? A gente tem dado muito valor a permanecer ativo, essa cultura de estar sempre disponível para o trabalho, estar sempre produzindo alguma coisa, estar sempre disponível, né? E aí a gente deixa cada vez mais de lado nosso tempo de intimidade com Deus, a gente não desacelera para ouvir a voz do Senhor, ouvir a vontade dele para nós, ouvir sobre o propósito dele para nossa vida. A gente anda meio perdido e não sabe por quê às vezes. Muito comum hoje membros de igrejas e frequentadores você se deparar com pessoas que nunca leram a Bíblia e também nunca fizeram um hábito, né? A leitura bíblica, o conhecimento da palavra. E, ao meu ver, isso traz à tona uma geração de pessoas que buscam um evangelho relativista, que ficam satisfeitas com uma parte e não com um todo. O conhecimento que leva ao sucesso físico, material aqui nesse mundo que eu tô falando, ele tem se tornado mais importante do que o conhecimento que leva à salvação. E aí que entra a questão, que o nosso espírito, o nosso coração, ele clama por um alimento que só Deus pode dar. É igual algumas pessoas que às vezes falam que sentem um vazio, que nada preenche. Eu creio que Deus é esse vazio, intimidade com Deus que preenche esse vazio. Mas essa geração que não quer buscar Deus e ter intimidade e ter conhecimento da palavra do Senhor, muitos procuram gurus espirituais que possam suprir essas suas necessidades, seguem muitas vezes heresias, falsas doutrinas pela falta de conhecimento, buscam uma revelação instantânea ao invés de procurar a revelação gradual e a transformação gradual que só a palavra do Senhor e o Espírito Santo que nos proporciona. E criticam tanto, às vezes, outras religiões sobre idolatria e etc., mas fazem para si ídolos gospels, para ocupar o lugar de sacerdote entre eles e Jesus. Só que se esquecem ou não sabem, pela falta de conhecimento, que Jesus já é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o nosso sumo sacerdote, que nós temos acesso direto ao Pai, a Jesus, né? Através de Jesus. Não é a oração do famoso fulano de tal que vai repreender a ação de Satanás na sua vida, ou que vai te libertar, ou que vai te salvar. Entendam? Eu creio na continuidade de dons, eu creio em profecia, eu creio na honra e autoridade espiritual que há sobre a vida de pastores que Deus instituiu para cuidar de nós, das ovelhas, né? Para nos orientar o caminho, principalmente. Mas o problema é quando você pega uma figura de uma pessoa, porque ela tem algum título, e a coloca como sacerdote sobre sua vida para fazer o papel que você deveria fazer. Porque a salvação é individual e ela é pela graça de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, e não pela oração ou intercessão de alguma pessoa. Essas pessoas têm influência na nossa vida para nos levar ao caminho, mas elas não são o caminho é Jesus. A palavra é muito clara, como eu já citei e vou colocar aqui para vocês, que o povo é destruído, em algumas versões o povo perece pela falta de conhecimento. Você não vai ser livre de responder. Aí eu gostaria de lembrar vocês de uma passagem, porque às vezes parece que a gente esquece, que está lá em 2 Pedro, no capítulo 2. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês.
Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado. E o 19 também, do mesmo capítulo, prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje, através dessas breves palavras, cuidado com as autoridades espirituais que você mesmo e não Deus tem colocado sobre a sua vida. Se esforce, busque o Senhor Espírito em verdade. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer se mostrar e se revelar a você. Se permita ser confrontado pelo Evangelho. Não queira só a graça barata. Valorize o sacrifício de Jesus na cruz. Só assim nosso caráter é moldado. Nós passamos a enxergar as nossas responsabilidades e as consequências das nossas escolhas, dos nossos pecados. Ao invés de ficar culpando o inimigo, o diabo, por tudo na sua vida que foi contra o que você gostaria, não foi da forma que você planejou, não dê brecha para que ele tenha influência sobre a sua vida ou permissão para te atacar. Não, nós não vamos ter uma vida perfeita aqui na Terra. O próprio Jesus disse que passaríamos aflições, mas pode ter certeza que é muito melhor passar pelas tribulações estando debaixo do esconderijo do Altíssimo. Lembre-se que o espírito do anticristo, ele vai vir para confundir o entendimento de muitos, principalmente dentro da igreja, para cegar o entendimento daqueles que foram escolhidos. Então esteja preparado. Creia que o Espírito Santo habitará em você e ele te ensinará todas as coisas, te revelará a vontade do Pai para sua vida e te fará compreender a palavra. Tenha por perto pastores, líderes, irmãos em Cristo que te ajudem, que te encorajem nessa caminhada, que estejam junto com você nos momentos difíceis, nas tribulações, nos momentos felizes de alegria, mas que te ajudem a permanecer firme na palavra. E, se você precisar de alguém assim, conte comigo, como sua irmã em Cristo, como um corpo, eis-me aqui, para o que você precisar. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Um grande beijo. Até a próxima.